Bom dia, pessoal. Dando continuidade a mais uma das nossas aulas, certo? Hoje nós vamos estudar as propriedades da potenciação, ok? De números racionais. E eu gostaria que vocês fizessem os exemplos da aula. E eu vou deixar no final do vídeo uma atividade para a gente discutir também no grupo do WhatsApp, tá certo? Só revisando, tá bom? Nós estudamos algumas dessas propriedades tanto no sexto como no sétimo ano, tá ok? Mas o que nós buscamos fazer nessa aula é estender essas propriedades para os números racionais, tá bom? Então, primeira propriedade básica de potenciação. Se eu tenho uma multiplicação, que é um produto, certo? Produto e multiplicação é a mesma coisa. Se nós tivermos uma multiplicação de potências que tem a mesma base, ou seja, o mesmo número embaixo na potência, tá? Então a gente repete esse número de baixo e soma os expoentes, tá certo? Essa é a primeira propriedade. Por exemplo, 2 elevado ao cubo, né? Ou 2 elevado à terceira potência vezes 2 elevado à sétima é 2 elevado a 3 mais 7 ou 2 elevado à décima potência, tá? O mesmo caso vale para 3 elevado a quinto vezes 3 elevado ao quadrado, bem aqui embaixo, né? Que é 3 elevado a 5 mais 2, que é igual a 3 elevado a sétima. Outro exemplo aqui à direita, a gente tem 4 sétimos, né? Agora nós já temos agora um número racional, né? 4 sétimos elevado ao quadrado, vezes 4 sétimos, vezes 4 sétimos elevado a 3, é igual a 4 sétimos elevado a 2, mais 1, mais 3. A gente tem a soma de três números no expoente, porque nós temos o produto de 3 potências, tá certo? Em que o resultado é 4 sétimos elevado à sexta potência. Segunda propriedade, se a gente tiver uma divisão, porque quociente indica divisão de potências de mesma base, quando a gente tiver uma divisão que é representada no livro de vocês por esses dois pontinhos, a gente repete a base, o número que está embaixo, a gente repete e subtrai os expoentes, faz uma conta de menos entre os dois expoentes. Então, por exemplo, 7 elevado à quinta potência dividido por 7 elevado ao quadrado é igual a 7 elevado à quinta potência a 5 menos 2, certo? 7 elevado a 5 menos 2 ou 7 elevado à terceira potência, que é a mesma coisa que 7 elevado ao cubo, tá certo? Aqui embaixo a gente tem, ó, por exemplo, 11 elevado à quinta potência dividido por 11 elevado à quinta potência é igual a 11 elevado a 5 menos 5, que é igual a 11 elevado a 0. Lembrando que o resultado dessa potência é igual a 1, tá? E do lado direito, a gente tem 2,3 elevado à sexta potência dividido por 2,3 elevado à quinta potência é igual a 2,3 elevado a 6 menos 5, que é igual a 1 expoente. Então, o resultado dessa divisão é 2,3 elevado a 1, cujo resultado é 2,3. Na terceira propriedade, é quando a gente tem uma potência de uma potência. Como assim, professor? Quando a gente tem uma potência dentro de parênteses e um expoente do lado de fora, certo? Nesse caso, a gente repete a base da potência que está dentro dos parênteses e multiplica os dois expoentes, os dois números pequenininhos o número pequenininho que é expoente da potência de dentro pelo expoente de fora. Por exemplo, aqui a gente tem, né, 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa de nós termos 5, certo? Elevado a 2 vezes 3, 6, tá certo?
Assim como a gente tem esses outros dois exemplos aqui embaixo, né? 6 elevado ao quadrado elevado à quinta potência é igual a 6 elevado a 2 vezes 5, que é igual a 6 elevado à décima potência. Tá? Do lado direito, a gente tem um terço elevado à quarta potência dentro dos colchetes elevado à sexta potência. Então, isso é a mesma coisa de um terço elevado a 4 vezes 6, que é igual a um terço elevado à 24ª potência. A quarta propriedade é quando a gente tem a potência de um produto, né? Ou a potência de uma multiplicação. Essa propriedade, na verdade, tanto vale para se a gente tiver uma multiplicação na base ou uma divisão na base. Por exemplo, primeiro exemplo, né? A potência de um produto em que a gente tem aqui, dentro do parênteses, a gente tem essa multiplicação, o 2 vezes 7, e o expoente em cima é 3. Tá certo? Nesse caso, o resultado é o seguinte: é o primeiro fator da multiplicação, que no caso é o 2, elevado ao 3, vezes o segundo fator, que é o 7, também elevado a 3. Então, 2 vezes 7 dentro do parênteses elevado ao cubo é igual a 2 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. Tá? Assim como a gente tem aqui um terço vezes 1 meio elevado à sexta potência, é igual a 1 terço elevado à sexta potência vezes 1 meio elevado à sexta potência. Tá certo? Essa propriedade também se estende para a divisão. Por exemplo, se eu tiver uma divisão na base, bem aqui embaixo, abaixo da palavra observação, a gente tem, né? 7 dividido por 6 elevado ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado ao cubo dividido por 6 elevado ao cubo. Tá bom? E, para finalizar a explicação, potência de base 10. Tá? Potência de base 10 é quando a base é o número 10. Certo? E, professor, como é que a gente resolve potências de base 10? Potência de base 10, a resolução, de um modo geral, é muito simples, pessoal. Por exemplo, você vai colocar, o resultado dessa potência é o número, você coloca o número 1, depois do sinal de igual, e a quantidade de zeros à direita do 1 é o número natural que o expoente indica. Por exemplo, 10 elevado à quinta potência, o resultado é 1, e à direita do 1 tem 5 zeros. Então, 10 elevado à quinta potência é 100 mil. 10 elevado ao quadrado, ou 10 elevado à segunda potência, né? É o igual, é o número 1 e 2 zeros à direita, porque o expoente é 2. Então, 10 elevado ao quadrado é 100. Tá certo? Quando a potência, quando um número é resultado, certo? Para números muito grandes, certo? A gente pode escrever esse número pela multiplicação de um número decimal, certo? Que é um número racional, por uma potência de 10. Por exemplo, eu tenho aqui o número 1.200.000, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai... Se a gente tirar os algarismos zeros desse número, fica o número 12, certo? Em notação científica, que é quando você representa um número muito grande pela multiplicação de um número com vírgula por uma potência de 10, a gente vai pegar esse 12, certo? E vai escrever 1,2, por quê? Porque a notação científica é quando você representa um número muito grande por um número decimal que está entre 0 e 10 vezes, na verdade, é um número que está entre 1 e 10 vezes uma potência de 10, certo? Uma potência de base 10. Então, o número 1.200.000, se a gente tirar os zeros, fica só o 12, tá? Então, só que o 12 é maior do que 10.
Na notação científica, a gente só considera números entre 1 e 10. Então, a gente tem que ter o 1,2. A gente coloca o 1,2 vezes 10 elevado. Se a gente pegar a direita do 1, certo? Se a gente olhar para o 1.200.000 e olhar à direita do 1, a gente tem quantos números? A gente tem 2 e 5 zeros, então a gente tem 6 números. Então, 1.200.000 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 elevado à sexta potência. Tá? Por que eu estou falando de notação científica? Quando a gente está representando distâncias muito grandes, por exemplo, distâncias entre planetas, distâncias entre continentes, tá? É muito utilizado na ciência esse tipo de representação para indicar essa distância, tá? Porque é mais prático do que você escrever o número completo, né? O número sem usar a notação científica. Você faz uma economia de espaço no texto, tá certo? Então é muito interessante que vocês tenham esse conhecimento na mente de vocês. Um exercício resolvido, pessoal, esse exercício não é do material do livro de vocês, mas efetua um pouco da revisão das propriedades que a gente viu, né? Por exemplo, no item A, 5 meios elevado a nona potência vezes 5 meios. A base é igual, né? Que é 5 meios, então repete a base e somos expoentes. Porque esses 5 meios sem o expoente aqui, quando não aparece, é porque o expoente é 1, certo? Eu já expliquei isso na aula. Então, 5 meios elevado à nona potência vezes 5 meios é igual a 5 meios elevado a 9 mais 1, que é igual a 5 meios elevado à décima potência. No item B, a gente tem uma divisão entre potências de mesma base, né? Em que a base é 7 oitavos. Tá? Então, a gente não tem uma multiplicação, tem uma divisão. Quando nós tivermos uma divisão, a gente tem que subtrair os expoentes. Lembrando que a gente só faz isso quando as bases forem iguais. Então, 7 oitavos elevado à 14ª potência, dividido por 7 oitavos elevado à décima potência, é igual a 7 oitavos elevado a 14 menos 10, que é 7 oitavos elevado à quarta potência. No item C, a gente tem uma potência de potência, então, essa potência que está entre colchetes, né? Menos 1/20 elevado à quinta potência elevado ao quadrado é igual a menos 1/20 ou menos 1/20 elevado a 2 vezes 5, que é igual a menos 1/20 elevado à décima potência. Tá certo? E no item D, a gente tem menos 6 oitavos vezes menos 2 terços elevado à sexta potência. Potência de um produto é igual à multiplicação, né, das potências individuais. Então, menos 6 oitavos elevado à sexta potência vezes menos 2 terços elevado à sexta potência. Lá na página 47 do livro de vocês têm um outro exercício resolvido muito interessante. Na verdade, essa explicação, né, é o exercício resolvido da questão 11 da página 47, que diz assim: algumas unidades de medida muito utilizadas são o metro, o grama e o litro. Seus múltiplos possuem prefixos, né? Então, quando você tem, por exemplo, números em potência de 10, eles representam unidades de medida. Então, quando a gente fala de giga, né? Giga é a mesma coisa que 10 elevado a 9. Então, quando a gente, por exemplo, diz que um pendrive ele tem 1 gigabyte, né, ou 1 gigabit de memória, é porque ele tem, na verdade, ele tem um trilhão de bits, né, ou, na verdade, 1 trilhão não, perdão, quando ele tem 1 bilhão de bits, certo?
ou quando ele tem 10 elevado a nona potência, ou 10 elevado a 9 de bits, tá certo? Mega é 10 elevado a sexta potência. Então, quando a gente diz que, por exemplo, um arquivo em PDF ou um documento tem por exemplo, 24 megas, né? É porque ele tem 24 milhões de bits, tá certo? O milha é 10 mil, então é 10 elevado à quarta. O quilo, né, é 10 elevado ao cubo ou 10 elevado à terceira potência, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente diz 1 quilograma, a gente está dizendo 10 elevado a 3 gramas. Não, 10 elevado a 3 gramas, né? Que é 1000 gramas, tá? Hecto quer dizer 100, que é a mesma coisa que 10 elevado a 2, e deca é 10 elevado a 1, tá? E como atividade domiciliar, pessoal, vocês vão fazer a questão 1 da página 47, certo? Atividadezinha simples, vocês vão só aplicar as propriedades da potenciação que a gente viu, né? Quando for multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Quando for divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Quando for potência de potência, como tem no item B, no item F, né? O que é que você faz? Você repete a base que está dentro e multiplica os dois expoentes, né? O de dentro pelo de fora. Tá certo? E é isso, pessoal. A gente faz a correção na próxima aula. Valeu?